Fala, meus amigos, tudo certo? Começando aqui mais um vídeo com vocês. Eu tô aqui na estação do metrô de Cantagalo. Hoje a gente vai fazer um daqueles passeios corriqueiros e cotidianos. Quinta-feira hoje, então vou dar um pulo aqui de Copacabana até o Leblon e vou mostrar um pouquinho lá hoje do Leblon para vocês nessa quinta-feira. Então me acompanhem aqui, descendo as escadas do metrô aqui em Copacabana, e a gente vai até o Leblon. Eu já filmei aqui um pouco dessa estação para vocês, mas foi às vezes uma passada rápida, geralmente como essas que eu faço. Essas esteirinhas ajudam muito a você andar mais rápido do que o normal aqui dentro da estação. Se você está atrasado, ela dá uma acelerada no seu passo junto. E aí vamos seguindo aqui, ó. Essa estação Cantagalo. Agora são meio-dia e 59, 1 da tarde, basicamente. E a gente vai pegar aqui, como sempre, para seguir em direção a Ipanema e Leblon, a plataforma 1 ou a P1. Já avisei aqui para vocês, se vocês querem ir para o centro ou alguma coisa assim, vocês têm que ir na P2, ó. Aqui são as plaquinhas. Aqui, se você quer ir para o centro, você pega a P2, desce essas escadas aqui, seguindo para Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca, você vai na P1. Eu acho que já está vindo um trem aqui, descendo mais rápido aqui as escadas. Tem a opção de escada rolante também, você pode pegar uma escada rolante para ir. Apesar que não, está vindo o trem na direção centro ainda. Não é que a gente vai pegar. Vou mostrar aqui o painel para vocês, que é esse sentido aqui, Jardim Oceânico. Ali, ó. O próximo trem chega em 2 minutos. Vou aguardar aqui e aí já volto com vocês lá do Leblon. O nosso trem chegando agora. Sempre uma barulheira infernal, né? E é esse trem que a gente vai pegar para descer no Leblon. Daqui eu vou seguir, eu vou andar um pouquinho com vocês pelo Leblon. Tá uma barulhada do cão, vocês vão me ouvir bem, mas enfim, essa é a estação. Descemos aqui, vou esperar o metrô ir e fechar as portas, que eu vou filmar aqui no Leblon com a GoPro, aproveitar que tá de dia ainda e mostrar pra vocês aqui. Vamos subir na escadinha e vou esperar o trem passar. É isso então, pessoal, vou seguir aqui agora e já volto lá de cima com vocês, mostrando nosso passeio aqui. Pois bem, meus amigos, de volta aqui já. Vamos começar aqui da Praça Cazuza, aqui no Leblon. Essa é a estátua em homenagem ao Cazuza, que fica aqui na Praça Cazuza, de frente aqui para o Boteco Boa Praça. E aí a gente vai fazer esse caminho, como a gente faz sempre aqui, andando, mostrando a rua, mostrando tudo. A gente está basicamente no horário de almoço agora, são 1h19 da tarde. Então eu vou caminhando aqui com calma e leveza com vocês, pra gente mostrar um pouquinho desse bairro aqui, desse cotidiano de uma quinta-feira por aqui, no horário de almoço. Os caras limpando os vidros do Ritz Leblon. O que é o Ritz? Será que é um hotel? Depois eu vou pesquisar. Parece um hotel. Aí os barzinhos, restaurantes aqui, esse horário, geralmente eles estão
cheios, né, voltados aí pra galera que tá... Não cheios, mas uma galera almoçando. Tem os outros bairros mais internos também, os bairros, ótimos, os bares mais internos, que também tem. Vamos ver quais são os pratos de hoje aqui no Mio, um boteco italiano. Esses são os pratos e valores que tem hoje. Carne assada com purê ia ser uma boa, hein? Caía bem agora. Uma coisa que eu tenho reparado, que eu tenho sentido bastante falta, é aqui o TT Burger, hamburgueria, os enfeites de Natal. Parece que as pessoas, as ruas, cada dia estão menos enfeitadas para o Natal. A gente hoje já é o dia 11, né, de dezembro. E eu não vejo assim essa mobilização das lojas ou dos lugares para fazer essas decorações e tudo mais. A gente já foi mais animado com relação a Natal, né? Pão de queijo de tapioca, crocante por fora e macio por dentro. Um pão de queijo feito com tapioca. E é isso, eu tenho reparado assim, tirando os lugares que geralmente tipo Lagoa, ali onde tem a árvore e tudo mais, eu tenho achado a galera bem desanimada assim para esse Natal. Espero que, não sei, melhore, mas acho que já tá em cima da hora. Quem tinha que decorar já decorou, né? Não vai ser agora essa altura do campeonato que o pessoal vai colocar enfeites, né? Sei lá. Mas tenho sentido falta disso assim. Dessa sensação de Natal, de natalina do final de ano. Mas como eu falei no vídeo anterior, a cidade já está lotadíssima de gente. Então o clima de final de ano já está entre nós, né? Eu tô passando, esqueci de comentar com vocês, né? A gente tá passando aqui nessa principal, que é a Ataúfo de Paiva, a principal aqui chamo de rua principal aqui do Leblon, que segue aqui com as lojas, restaurantes e tudo, comércio no geral que fica aqui nessa rua principal. Tem essas galerias aí que são tipo de mini shoppings. E desse lado aqui a gente tem as lojas e bares e restaurantes que ficam ao longo aqui da Ataúfo de Paiva. A gente está no horáriozinho de almoço. O cheiro tá bom dos restaurantes. Aqui um pontinho de táxi do Tele Leblon. Se você precisar de um táxi aí, ó. Tá um calor, pessoal, hoje no Rio. Na verdade, essa semana inteira tá nesse sentido. Tá fazendo agora 34 graus e uma sensação de inferno no geral, né? Uma sensação de calor infernal, tá muito quente mesmo. Mas essa época agora, de agora em diante, até abril, é só isso, é só calor o tempo todo aqui no Rio. A gente já fez aquela curva do verão, vamos dizer assim. Agora só existem duas temperaturas oficiais aqui no Rio agora, que é o calor infernal e muito calor. E você tem que se virar nos 30 para se adaptar a todas essas variações aí do verão aqui no Rio. Aí quando você tá aqui, o bom de ser arborizado assim é que sopra esse ventinho, aí dá uma refrescada e você consegue também caminhar pelas ruas graças às sombras. Ali fica a praia, se você seguir reto aqui na General Venâncio Flores, essa rua que a gente passou aqui, essa esquina aqui, cruzando aqui a Ataúfo de Paiva. Olha essa árvore gigantesca. Isso deve ser centenária. Já viu muitas helenas passando aqui em frente. E o Leblon é um bairro tranquilão, assim. Ele tem essa energia em qualquer dia, eu acho. Se você vier aqui final de semana, durante a semana, um feriado, essa mesma energia assim, tranquilona, pacífica, um pouco menos barulhenta e agitada, como geralmente são os outros bairros, como Ipanema e Copacabana, né? Aqui tem árvore de Natal, vamos ver os modelos aqui, ó. Você que está procurando ainda a sua árvore de Natal, tem uns modelinhos ali diferentes.
Aqui a gente ali é a saída B da Antero de Quintal, mas ironicamente as duas saídas do metrô da Antero de Quintal são pro mesmo lado. Elas saem do mesmo lado. Aqui é a B, ali na frente já fica a saída A. Não, eu falei ironicamente, não que seja irônico, mas é uma curiosidade. Geralmente as saídas são para lugares, ruas diferentes, né? Geralmente uma sai para um lado, outra sai para o outro, mas aqui elas saem na mesma direção, pro mesmo lado. Está vendendo livros. Aqui, ó, é a saída B, ali do outro lado da rua. Inclusive tá tendo uma obra ali, acho que estão podando, não sei o que que é. E ali na frente, atrás da banca de jornal, vou virar quando a gente passar lá, já tem a saída A, que é exatamente pro mesmo lado aqui na Praça Antero de Quintal. Então, só já almoçando. Cheiro bom de feijão. Aqui é a saída A, pro mesmo lado, como eu mostrei ali pra vocês. Rapaz, vou ir pra essa sombra aqui, porque tá demais. Vocês podem ver que só tá sem uma nuvem sequer nesse céu, dado o calor. Dá vontade de ir ali, seguindo aqui a gente chega ali na praia, dá vontade de ir lá e pegar uma praia. Deixa eu descer um pouquinho a lente da câmera, que não sei se eu tô filmando muito o céu. Tem que ter um equilíbrio entre céu e chão, né? Eu não quero estar filmando muito o céu. Acho que agora dá pra ir. O sinal fechou também, eu tô atravessando como se eu tivesse feito uma grande aventura, mas o sinal fechou. Foi bom que deu tempo de ajustar também a câmera. Ali do outro lado tem a unidade do Genial. Dá vontade de parar ali e beber um açaí, mas eu tenho tempo contado, não posso parar para beber um açaí agora. Tomaram açaí, beberam açaí, tomaram açaí, né? Açaí é quase como se fosse um sorvete, então a gente não dá para falar tomar, né? Pelo menos. E aí você vê pelas ruas os contrastes aqui do Leblon, os contrastes de qualquer lugar nesse país, né? Uma banquinha de frutas ali do lado da farmácia. Dá pra atravessar. Filé do Lira. Outro restaurantezinho aqui, ó. Também tem almoço. Ah, meu Deus, sombra. Eu tô igual um louco procurando as sombras. Igual um vampiro, pra escapar desse sol que tá fazendo. Gigante. Um calor infernal, uma lua, como costumam dizer, né? Esse final de semana eu vou dar uma filmada também ali no calçadão, mostrar pra vocês assim, o movimento. Vocês vão ficar surpresos com a quantidade de gente que já tá aqui nessa cidade. Como a cidade tá cheia, cara. Muito cheia a cidade. Aqui é aquela paróquia que eu sempre filmo aqui pra vocês, das Santa Mônica, né? Paróquia Santa Mônica. Essa torre ali bonita. Deixa eu parar aqui pra fazer um take bonitinho pra vocês. É, a paróquia Santa Mônica. Eu vou seguindo. Se a gente passar além do Leblon, eu dou uma passada ali por Ipanema também. O Leblon é um bairro pequeno, então você consegue bater, pelo menos essa rua principal aqui, você faz ela rapidinho, andando, caminhando mesmo. Sei que você vai passar também nas ruas transversais, aí você tem bastante coisa para ver, mas o ponto principal mesmo é essa aqui, a Ataúfo de Paiva, que é a maior, né? Pelo menos a mais comercial, a que tem mais restaurantes e bares.
as tortas aqui. Deixa eu dar uma filmada nas tortas pra deixar vocês com fome agora aqui. As tortinhas girando aqui na vitrine. Tem de autoatendimento pra você comprar seu açaí, hambúrguer. Deixa eu ver os salgados que tem aqui. Coxinha, joelho. Cheio de salgadinho. Big Polis ali do outro lado também. Acima Leblon, imobiliária. E o alarme de algum carro aí disparado. Quem tinha pra viagem é R$14,99 aqui. Salgado bonitinho aquele ali. Mas não posso. Tem que me ater à minha dieta de proteínas. Coxinha deveria ser considerado proteína, né? Tem frango, pô. Mas o que mata é a fritura. Um hortifruti pra galera que quer fazer comprinhas de frutas aqui. Comprar seu melão à vontade. Tem muito ponto de táxi aqui no Leblon também, né? A galera pega muito táxi aqui. Tem horas que o táxi sai muito mais vantajoso do que o Uber, de vez em quando. Dá pra ir aqui. Tem um cheiro de incenso agora, parece que acenderam um incenso. Nossa, que alívio quando a gente chega numa sombra, meu Deus do céu, deixa eu passar pra essa sombra aqui. Casas Pedro. Casas Pedro é uma casa de temperos, de castanhas, essas coisas assim que tem. Eu não sei se tem aí no estado de vocês, mas aqui no Rio tem bastante. Eles vendem castanhas, temperos, essas coisas assim, mas teoricamente naturais, vamos dizer assim. E tem um ursinho caído ali do calor, coitado, com um gorro de Papai Noel desabado ali na leve, acho que é essas bicicletas elétricas, né? Mal, coitado, cabecinha pro lado, tá cansado o ursinho. Um calor desse, coitado vestido com essas roupas quentes. Aqui a gente tem o cone de comida japonesa e o sorvete Itália aqui do lado. A moça escondendo a cara aí. Sinto muito. Estou filmando. Foi esse o tempo que eu tinha algum tipo de pudor de filmar a rua. Estou filmando a rua. O direito dela não aparecer também, né? Mas o pessoal fica olhando de cara feia. Eu não posso fazer nada. É meu trabalho. E é isso. Estamos na rua e não estou fazendo nada demais além de narrar a rotina desse bairro aqui. Eu gosto da comida do Coni. Eles têm uma comida gostosa, eu só acho as peças muito pequenas. É tudo muito miudinho. Podia ser um pouquinho maior. Mas é saboroso. O sorvete Itália também é muito bom, apesar de ser carinho, mas é bem saboroso. Mas eu acho que até hoje nada substitui o picolé de milho verde que tem no Esquimó. É barato e saborosíssimo. Se você tiver a oportunidade de experimentar, o picolé de milho verde vale muito a pena. Meu Deus, o sinal abriu, eu vou ficar tostando nesse sol agora. Deixa eu vir pra essa plaquinha aqui. Minha sombra aqui, me escondendo nessa plaquinha agora. Eu tinha dado pra atravessar o senhor rio da minha cara agora. Acho que agora dá. Aqui, ó, correndo. Ih, tem carro do outro lado, eu tô maluco. Eu não vi que tinha uma vida do outro lado agora. Tem que esperar fechar mesmo, porque tava vindo daqui, mas os carros estão vindo do outro lado também, ó. Que acabe o sol. Fechou? Acho que fechou. Agora sim eu posso atravessar, porque agora ali a pista tá correndo normalmente. A pobre da GoPro no sol já tá em chamas aqui na minha mão. Tô com
18% de bateria, mas eu trouxe uma bateria extra, então já provavelmente ela vai desligar. A gente está chegando aqui já perto do Jardim de Alá e eu vou passar dele e a gente vai filmando até Ipanema para fazer um tempo legal para vocês aqui. Um vídeo bacana, um tempo interessante. Aí lá em Ipanema eu pego o metrô pra... Parece que virou moda. Parece que virou moda essa câmera. Toda vez que eu digo que ela vai desligar, ela vai e desliga em seguida. Mas eu já até entendo, porque tá um calor infernal, então normal ela ter desligado agora. Aqui o Empório do Galeto, churrasco na brasa, chopp gelado. E aqui um hortifruti no meio do nada. Aqui é a estação Antero de Quintal, esse sou eu, aparecendo aí no reflexo. Antero de Quintal não, aqui é Jardim de Alá, saída B da estação Jardim de Alá. Tô maluco, Antero de Quintal é onde eu desci. Aí eu vou seguindo aqui, a gente vai dar uma voltinha até Ipanema. Já cruzei ali da Praça Cazuza até aqui, o Jardim de Alá. Tudo bem que eu ando rápido, né, mas aí deu... É sério? Tá. Deu pra gente ver um pouco. Eu posso ir até General Osório, a Nossa Senhora da Paz, eu não sei. Talvez a Nossa Senhora da Paz, que é mais próxima, aí eu faço esse trechinho aí pra vocês. Atravessar ali pra gente ir pro Jardim de Alá, que é onde divide aqui o bairro de Leblon e Ipanema, né? A gente tá no Leblon e já a gente sai dele pra Ipanema, nessa divisão que o canal Jardim de Alá, falei quase em árabe agora. Jardim de Alá faz aqui no bairro, nos bairros, né? Vou ficar no meio dessa lua mesmo, esperando. Vou pra sombrinha aqui, ó. Eu tô me abrigando em qualquer sombra, porque da última vez que eu tava filmando no sol desse eu fiquei muito queimado, mas me queimei muito feio. Hoje não vai ser diferente. Mas passei protetor. Outro trânsito aqui. Nossa senhor, quase bem em cima do... É uma curva ali, né? Aqui é a saída do metrô do Jardim de Alá, tá, gente? Só pra situar vocês. Para lá fica a praia. Aqui acho que a gente consegue atravessar. Derrubaram um tapume aqui. Eles cercaram aqui o canal com esses tapumes por causa das obras que eles estão fazendo. Que eu não sei quando que vai terminar essa... eu não sei quando vai terminar essa obra. Mas derrubaram os tapumes aqui, ó. Aqui é o canal Jardim de Alá, que chega lá na lagoa. Ali na frente já é a lagoa. Dá pra ver a lagoa ali. Rodrigo de Freitas já fez um vídeo lá. Lá na frente, ó, o Cristo Redentor, bonitão. É uma paisagem bonita, né? E o canal aí, que tem uma água tratada do canal, ele fica fazendo essa troca de água da lagoa com o mar. É bem legal. Interessante também para a vida marinha ali da lagoa, o ecossistema no geral da lagoa e do mar. Mas mais focado, acho que é mais importante para a lagoa, né? Também quando chove muito, a lagoa enche, o canal também faz esse deságue dela para o mar, para não ter alagamentos ou coisas do tipo, né? Haviam alagamentos antigamente na Chico Maria para um lado, ele foi para o outro. Havia os alagamentos ali quando chovia, depois do canal parece que isso foi solucionado. Eu não sei de que ano é a obra do canal, vou procurar depois aqui para ver. É um assunto interessante também. Aqui é uma lojinha de plantas. As plantinhas aqui. Planta é legal, né? Vocês que gostam de planta aí, aqui no Rio é cheio dessas banquinhas de planta. Deixa eu correr para atravessar aqui. Eles vendem plantinhas aí pra galera que é pai de planta, mãe de planta, você que gosta de planta. As coqueirinhas, as palmeirinhas sobrevivendo. Aqui a gente está vendo o obelisco aqui de Ipanema, o bar brasileiro. O Redentor tá aberto hoje. A última vez que eu passei aqui, o Redentor tava fechado, era um final de semana.
mas tá aberto hoje. Que bom. Aqui o obelisco. Vou filmar direitinho pra vocês aqui. Essa é a Visconde de Pirajá, gente. Eu tenho esquecido um pouco de citar o nome das ruas, mas essa aqui é a Visconde de Pirajá. A gente está seguindo aqui ela agora e vamos até a próxima estação de metrô. Quinta-feira no Rio de Janeiro. Quinta-feira de 35 graus. Agora em Ipanema. Você começou a ser mais... Sinal abriu, que delícia. Mas pelo menos aqui tá sombra agora. Essa é a Avenida Henrique Dumont. Essa que vocês estão vendo aqui com esses carrinhos cruzando aqui em Ipanema. Vocês veem como o Ipanema já tem um burburinho maior também, né, do que o Leblon. Quando a gente estava passando, tava um cheiro bom de feijão aqui. O pessoal acho que tava almoçando ali nesse barzinho aqui do lado. E eu tô dando graças a Deus essa sombra aqui. Pô, tá difícil fechar aqui, hein? Era a minha chance agora. Vai fechar, fechou. Agora sim. Ali a praia, que vontade de correr ali e dar um mergulho. Aqui na frente fica a praia. Toda a orla ali de Ipanema. Ipanema Beach. Aqui a gente já está seguindo a Visconde de Pirajá, já estamos no bairro de Ipanema. Essa é a principal rua comercial aqui de Ipanema, a Visconde de Pirajá. Mesmo como a Ataúfo de Paiva ali do Leblon, lojas e restaurantes e galerias. Mais uma casa dos Pedro aqui. As plantinhas. São flores ali. E a sombra, graças a Deus. E esse é o movimento. Eu tô doido. Como vocês podem ver aqui também, eu ia falar uma coisa, me atropelei eu mesmo falando outra coisa. Só uma nota aqui rápida. Como vocês estão vendo aqui também, você não vê tanto as decorações de final de ano, né? De Natal, assim. Até as próprias lojas mesmo estão muito simplórias com relação a isso. Eu não sei a razão. O pessoal parece estar meio desanimado das festas e tudo mais. Então, as lojas, pelo menos boa parte delas, não estão com decorações e coisas mais voltadas para essa época assim de final de ano, que eu acho incrível. O que eu acho uma pena também, porque pô, é muito legal essa época. Eu me amarro nessa época, já falei para vocês em outros vídeos que é uma época que eu me amarro, acho muito maneiro. É uma época que eu gostava, diferente, sabe? Mas não vejo mais assim, pelo menos nas ruas, essa empolgação da galera assim com decoração de Natal e outras coisas mais. Não, esse pessoal meio que deixou de lado assim essa questão. Que é Aníbal é ótimo, Aníbal de Mendonça. Essa ruazinha que a gente vai atravessar agora. Ali, praia, a vontade de ir na praia, gigante, né? E seguimos aqui pela nossa rua principal. Leclerc Shopping de Eclair. Eclair é um doce, né? Tipo de pão. Fica aqui dentro do shopping mesmo. Os paninhos de prato, mantas. Essa ali do outro lado também tá bem sombreado. Talvez fosse bom ter ido pelo outro lado. Desse lado tá bastante sol. Nossa, buzina. Mas faz parte.
Eu já estou me preparando psicologicamente para os vídeos que eu vou precisar fazer debaixo desse sol, dessa lua do Rio de Janeiro. Eu tô derretido aqui, vocês fazem uma ideia. Todo suado já. Porque o calor do Rio de Janeiro não é brincadeira, cara. É muito quente. Dezembro, nossa. Dezembro, janeiro e fevereiro são os anos mais. São os meses mais quentes aqui no Rio. E nossa, é um calor daqueles mesmo. Não é qualquer um, não. Então é muita água, hidratação, protetor solar e se jogar para fazer conteúdo. Até porque nesse verão eu quero fazer bastante conteúdo aqui para vocês, mostrar a agitação toda da cidade nessa época do ano. É bem legal também, bem movimentado. E é isso, algumas nuvenzinhas começam a aparecer no céu. Será que teremos chuva mais tarde? Porque geralmente é assim, né? É um calor infernal e chega de tarde e cai um temporal rápido, aquelas pancadas de chuva sinistras. Ontem, por exemplo, choveu também. E foi uma chuva forte também. Mas rapidinho também, rapidinho parou. Aqui é a rua Garcia Dávila, já mostrei elas pra vocês aí, não lembro, tem umas 2 semanas atrás. Mostrei essa rua aqui pra vocês. Fui ali até a praia mostrar a academia. Volta aqui, pessoal, a câmera esquentou de novo por causa desse sol infernal. Mas vamos seguindo aqui. Eu tava falando pra vocês das decorações. E aqui o shopping, essa galeria aqui, é a mais bonitinha assim com essas decorações que eu vi. A Galeria Passadena aqui em Ipanema. E tá bem bonitinha, organizada aí e decorada com essa temática de final de ano. Uma das poucas que eu vi aqui, uma coisa curiosa, né? O que vocês acham aí? Vocês acham que o espírito natalino está morrendo? Morreu? Ou as pessoas só não se importam mais? Eu acho que hoje em dia a gente está num processo... Lá vou eu, né? Devagar com vocês. Mas eu acho que hoje em dia a gente está num processo tão... como eu posso dizer? Digital. A gente tão focado no digital, na vida digital, nas interações virtuais, que isso vai se perdendo com o tempo, assim. Eu acho essas questões, essas reuniões, essas coisas, elas vão se tornando mais... Óbvio, não para todo mundo, mas pelo menos para uma parte das pessoas. Ela vai ficando mais maçante e incômoda do que uma coisa boa de se fazer, talvez. Porque eu acho que hoje em dia a gente se acostumou tanto a interagir de forma digital e virtual que a gente tem um pouco de dificuldade de interagir na vida real. E isso se aplica a essas datas comemorativas, essas coisas assim de comemorações de final de ano, ou reuniões, ou qualquer outra coisa específica assim. Essas datas meio vão perdendo sentido, né? O que eu acho uma pena, porque eu pelo menos gosto muito dessa época. Acho que é uma época bem legal, bacana, mas faz parte. Mas como vocês podem ver, pelo menos aqui, nesses bairros que eu passei, Leblon e Ipanema, não tem esse movimento assim grande, pelo menos eu não vi, com relação a essas decorações de Natal. Aqui a gente está chegando na Nossa Senhora da Paz. É aqui que eu vou pegar meu metrô de volta para casa e vou continuar aqui filmando para vocês com o telefone para mostrar a estação lá dentro também. Acho que é interessante mostrar um pouquinho para vocês das estações, beleza? Bom, meus amigos, seguindo aqui agora com vocês, levando meu celularzinho para poder filmar aqui dentro da estação de metrô, porque por ser escuro a GoPro não faz bem, mas eu queria mostrar esses caminhos aqui da estação também para vocês. A gente acabou de descer de escadinha comum, deixa eu virar para mostrar para vocês aqui a nossa descida. E aí vou seguir com vocês aqui agora para a estação, beleza? Aqui já estamos descendo nossa
Escadinha rolante. Parece que eu acabei de perder E essa é a estação Nossa Senhora da Paz aqui internamente, né? Bem tranquilo esse horário. A gente vai para a plataforma Uruguai, gente. Tem que pegar na P2 aqui, que é desse lado aqui que eu tô indo. P2 ali. Pior que acabou de chegar um trem, mas eu vou ter que aguardar o próximo. A P2, como eu tô voltando de Ipanema para Copacabana, eu preciso pegar P2, que é sentido centro, né? Enfim, já perdi o trem mesmo. Não vou correr nem me apressar para descer. Mas dá tempo de mostrar o metrô indo. Adeus, trem. Não fui eu que perdi o trem, foi ele que me perdeu. É uma maneira de remediar. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu vou ficar aqui mesmo, esperando a próxima. O próximo é daqui a 7 minutos. Então vou ficar 7 minutos aqui na estação esperando. Obrigado a todos vocês que acompanharam esse passeio até aqui. Não esqueçam de deixar o like de vocês, curtirem, hyparem o vídeo aí para que a gente alcance mais pessoas. E a gente se volta aqui no próximo vídeo, no próximo papo, nesse mesmo canal. Provavelmente domingo sai vídeo novo aí para vocês também. Tá bom? Um abraço a todos e eu fui.